Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, quando o Senhor Jesus então ressuscita um jovem. E o evangelista Lucas vai relatar este episódio da seguinte maneira: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos foram com ele, uma grande multidão também. Ao se aproximar do portão da cidade, um jovem morto estava sendo carregado. Era o filho único de uma mulher e ela era viúva. Havia uma multidão considerável da cidade com ela. Ao vê-la, o Senhor sentiu muita pena dela. Ele lhe disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam. "Deus visitou o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus espalharam-se por toda a Judéia e pelas regiões vizinhas. Aqui, o Senhor Jesus acaba de curar aquele servo do centurião e ele então começa a caminhar com seus discípulos e encontra na saída de uma cidade um cortejo, uma mãe chorando pelo seu filho que partiu. E Lucas vai dizer que esta mãe já era uma mãe viúva, ou seja, ela já tinha experimentado a morte uma vez, seu marido já não estava com ela e ela agora experimenta mais uma vez a morte, agora a morte do seu filho. E Jesus aqui faz um dos seus maiores milagres. Ele então se aproxima desse jovem que está sendo levado para fora da cidade e chama este jovem e ordena para que este jovem se levante, e ele se levanta e ele ressuscita. É interessante que o texto vai nos dizer que Jesus se compadece daquela mãe. E não há como não lembrar desse episódio posterior que Lucas vai narrar a respeito da própria morte de Jesus. Jesus também vai passar por esta mesma situação. Ele também é, em certo sentido, este jovem que é levado para fora da cidade. A sua mãe também chora por ele e da mesma maneira como ele ressuscita esse menino, ele também levanta ao terceiro dia. Mas ele levanta ao terceiro dia não para morrer novamente, mas ele levanta ao terceiro dia num corpo que não experimentará mais a morte. O maior milagre do Senhor Jesus é que ele ressuscita ao terceiro dia para não mais provar da morte. Agora, nós podemos aprender grandes lições com esse texto. A primeira lição que nós aprendemos é que Jesus nos encontra em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento e se compadece de cada um de nós. Assim como ele se compadeceu daquela mãe, assim também ele está conosco. Nós não conseguimos dar explicações para a morte, nem ao menos um consolo, muitas vezes apropriado para aqueles que perdem os seus familiares. Mas nessa hora mais difícil da vida, Jesus está ali. Jesus está caminhando juntamente com aquela mãe e Jesus diz para aquela mãe: "Olha, não chore." Jesus poderia ter simplesmente ressuscitado aquele rapaz, mas ele não faz isso. Ele consola os corações. Enquanto nós ainda experimentamos situações difíceis, o Senhor Jesus ainda nos consola, ainda diz para cada um de nós: "Não chore." Mas ele não para por aí. A certeza que nós temos é de que o Senhor Jesus não dá apenas o consolo para as nossas vidas, mas ele também nos dá a vitória. A vitória para o maior de todos os nossos males, para o maior de todos os nossos inimigos. E nós cremos que assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, ele também entregou para nós esta mesma promessa de que nós ressuscitaremos e ele ressuscitará o nosso corpo. Não como ele ressuscitou o corpo daquele jovem, porque aquele jovem ressuscitou, mas experimentou mais uma vez a morte. Mas ele nos ressuscitará
para nunca mais experimentarmos da morte. Então que você possa gravar esta passagem no seu coração, que nas noites escuras da sua alma, nas noites em que você passa por momentos difíceis, nas noites muitas vezes de luto, nas noites onde você não acredita naquilo que está acontecendo, que você possa se lembrar de que esse Jesus está contigo. Este Jesus é aquele que te consola. E este Jesus é aquele que promete para mim e para você, para nós que cremos no seu nome, que ele nos ressuscitará naquele dia e nos colocará em uma terra onde não haverá choro, onde não haverá mais pranto e aonde ele enxugará dos nossos olhos toda dor e toda lágrima. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.